Olá, gente, novamente. Nesse segundo momento, nessa segunda gravação, eu quero tratar com vocês um pouquinho além, um pouquinho diferente do que a gente vinha falando das reações. Não somente das reações, mas das partes que constituem as reações. A gente vai começar a falar da questão dos cálculos químicos, né? Que envolve as moléculas em si, né? Então, aqui nós vamos tratar da questão molar, da questão do mol, da constante de Avogadro, depois vem as fórmulas químicas, depois vem as soluções, né? Assim como vocês têm hoje, né? No meio dessa pandemia, um das formas de proteção é o uso do álcool em gel, né? Mas o álcool em gel em si, ele é um álcool em gel 70%. Mas o que significa álcool 70%, né? É uma concentração. Essa concentração ela é baseada em cálculos químicos, numa concentração do álcool etílico, né, do C2H5OH, presente na solução. Então, esse é o começo de como a gente chega na solução. E depois, posteriormente, a gente pode, inclusive, fazer álcool 70%, né, a partir do álcool etílico 92,8 graus Lusac, que a gente encontra comercialmente ou industrialmente, em sala de aula, ou em laboratório, a gente pode vir a fazer isso. Então, esses cálculos químicos é a introdução dos cálculos químicos, para vocês compreenderem, né, a questão das moléculas, da estrutura quantitativa das moléculas. É um pouco mais complexo, é um pouco mais elaborado matematicamente, né? Mas eu desafio vocês, né, a buscarem, a entenderem esse processo, mesmo distante, tá? Mas eu vou estar à disposição de vocês para as dúvidas que venham a ter, tá? Mas vou tentar ser o mais claro possível na explicação e o mais simples possível na explicação. Então eu fiz aqui alguns slides, tá? Que trata da questão conceitual e da questão de cálculo, tá? Trouxe exemplos bem práticos, tá? Que vocês possam entender e ao final tem uma lista de exercícios, tá? No mesmo formato das reações químicas, né? Aqui também vai ter a lista de exercícios que eu peço que vocês se desafiem, tá? Se desafiem a tentar fazer, a buscarem fazer isso. Tá? Sei que às vezes é difícil, mas eu acho que a vontade, a busca, né? Revejam, baixem a aula que eu estou fazendo para vocês, olhem slide por slide, escutem novamente a explicação, tentem entender da onde eu tiro o quê, tá? São regras, basicamente vocês vão resolver tudo, e a química do segundo ano ela é bem interessante. A gente tem as fórmulas, tá? Pré-definidas, mas uma coisa interessante da química, pessoal, e de muita coisa dentro dessa questão das relações, é a regra de três, tá? Quase tudo na química se consegue se resolver por regra de três simples, tá? Então você conseguindo ter a concepção da regra de três, ter a clareza de como se faz a regra de três simples, cara, é uma é o pulo do gato, tá? É o pulo do gato. Então, dando sequência, eu vou trazer para vocês aqui os pontos que a gente vai abordar hoje, nesse momento, né? Então, os cálculos em química. Então, nós temos unidade de massa atômica, nós temos a massa atômica, nós temos a massa molecular. E aqui eu quero deixar claro que massa molecular e massa molar, elas se assemelham muito. É o mesmo cálculo, porém muda a unidade a qual é utilizada, mas depois eu vou falar disso. E tem observação no slide. Tá? A quantidade de matéria, que é o mol, tá? Que é a unidade de medida da química. Isso vocês vão ouvir falar até o terceiro ano agora, daqui para frente é só mol, 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 mol. Tá? E o volume molar. O volume molar seria o quanto um gás, ele, na CNTP,
depois a gente vai ver isso aí também, tá? As condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa, né, de espaço na sua molaridade. Então, dando sequência aos slides, a unidade de massa atômica, tá? Aqui é só para fins de conhecimento de vocês, e caso vocês depois no Enem ou algo do gênero, vocês passem por isso aqui, tá? E toda a massa atômica que vocês encontram na tabela periódica, tá? A massa do hidrogênio, que vocês já fizeram esses cálculos aí, já buscaram. O hidrogênio, por exemplo, é 1. Né? Massa atômica do hidrogênio é 1. O que significa a massa do hidrogênio ser 1? A relação com esse 1/12 do carbono 12. Você pega o átomo, a massa do átomo de carbono 12, então a massa de carbono 12, e divide ele em 12 fatias iguais, é uma pizza, tá? E você relaciona todos os átomos da tabela periódica com 1/12 do átomo de carbono 12, ou seja, se o átomo de carbono, tá? Se o átomo de carbono ele dividido em 12 partes, e eu pegar um átomo qualquer, o hidrogênio, por exemplo, que a massa é 1, significa que a massa do hidrogênio equivale a exatamente 1/12 do carbono 12. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. O lítio, tá? Lá localizado no grupo 1 da tabela periódica, tem número atômico 3. Tá? A massa do lítio é 7. 6 uns quebrados. Tá? Arredondando dá 7. Significa que ele é 7 vezes o valor de 1/12 do carbono 12. Então, sempre a unidade de massa atômica ela corresponde ao valor da massa do elemento multiplicado por 1/12. Mas isso, pessoal, vocês não se preocupem, tá? Eu coloquei isso aqui mais por uma questão de que para vocês pensar assim, bom, eu ouvi falar nisso, então quando aparecer lá uma questão de Enem ou uma questão no vestibular ou algo que vocês venham a fazer, vocês, eu ouvi falar disso. Então, 1/12 do carbono 12, tá? Isso é a unidade de massa atômica. Por isso aparece aqui, uma, tá? Tô sublinhando aqui uma unidade de massa atômica, tá? Por isso aparece esse termo. Tá? Mas a gente não vai fazer cálculo, a gente até pode fazer o cálculo de massa atômica em relação aos isótopos, tá? Que vocês fizeram o ano passado, tá? Todas as turmas tiveram aula na fase inicial de 2019 com o professor Giovanni. E eu, observando as avaliações dele, eu vi que vocês calculavam a partir da isotopia, né? Os isótopos, os isóbaros, os isótonos, vocês calculavam ali os valores das massas atômicas, a partir do percentual de isótopos existentes, na primeira avaliação que vocês fizeram com ele. Isso eu me recordo que eu peguei para olhar a avaliação. Tá? Vocês já fizeram isso aí, tá? Vai aparecer aqui no próximo slide, ó. Tá aqui. Vai ficar um pouquinho ruim, pessoal, porque o vídeo ele vai ficar em cima de alguma parte teórica, tá? Não tem como, o slide ficou um pouco carregado, tá? Mas eu vou tentar puxar para cima depois aqui, para tirar da frente, onde eu estou enxergando agora. Enfim. Então, daqui o cálculo da massa atômica, tá? A partir do isótopo. Aqui eu tenho um exemplo do elemento E, genérico, né? Um elemento genérico. E ele tem 3 isótopos, ou seja, 3 átomos que apresentam o mesmo número atômico, por isso isótopo, tá? Mas que apresentam número de massa diferente, ó. 30, 32 e 34. E o percentual que ele ocorre na natureza. A partir disso, se calcula a massa atômica. Mas não se preocupem, tá? Porque não vai ser o nosso foco. Eu estou trazendo isso aqui para que vocês tenham, tá, uma noção e que vocês tenham visto. Tá? É uma questão de ter visto e ter esse conhecimento. Mas isso não vai ser o nosso foco de trabalho. Tá? Aqui em cima tem um exemplo, ó. A massa atômica do átomo de hélio, ó. 4,1. O que significa? 4 unidades de massa atômica, ou seja, ele tem 4 vezes o valor de 1/12 do carbono 12. Ok?
Então, massa atômica é isso. Vocês têm na tabela a massa atômica. A gente sempre vai trabalhar com as massas atômicas inteiras. Por exemplo, oxigênio, 15,99, 16. 31,98, 32. Tá? Quase todos os átomos têm quebrado. O único átomo que a gente trabalha com ele com vírgula, e vai aparecer nos exemplos depois que eu trouxe ali, é o cloro, 35,5, porque a massa atômica dele é 35,45, ele está exatamente no meio. Então a gente trabalha com ele no meio, 35,5. Tá? Isso vocês sempre vão buscar na tabela periódica. Está lá, massa atômica dos elementos. Tá? Quem não lembra, tem uma legenda na tabela periódica. Nessa legenda aparece cada valor, tá? E o valor correspondente ao que informa. Eletronegatividade, eletropositividade, massa atômica, número atômico. Tá? Então busquem lá a tabela periódica para vocês poderem encontrar esse valor de massa atômica. Então não se preocupem muito com a questão de calcular ou algo do gênero com a massa atômica. Tá? Vamos para o próximo slide. Massa molecular. Massa molecular, tá? E aqui eu coloquei embaixo, ó, uma observação, ó, e eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. A massa molar usa o mesmo cálculo da massa molecular, porém a unidade é grama por mol, que a gente vai trabalhar agora na parte seguinte, ou grama vezes mol na menos 1, que aí o PAC, né, traz essa questão de unidade. Mas quando nós estiver próximo, frente a frente, tete a tete, eu e vocês e eu, nós vamos tratar de novo dessa questão de unidade e eu vou ir mais a fundo com isso, tá? Mas, para o momento, massa molar e massa molecular. A diferença é que a massa molecular ela é dada em uma unidade de massa atômica. E a massa molar é a mesma coisa que a massa molecular, porém com a unidade em gramas por mol. Então, a massa molecular da água, tá? É a soma das massas de todos os elementos que constituem uma espécie química, qualquer espécie química. Aqui vem um exemplo da água, tá? Ou seja, é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem a molécula. Qual é o átomo que constitui a molécula da água? O hidrogênio e o oxigênio, tá? Os dois elementos. Qual é, eu vou apagar a borracha aqui, qual é a massa atômica do hidrogênio? Aí você vai lá na tabela periódica e vai encontrar massa atômica do hidrogênio, tá? 1. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16, certo? Então, como é a soma das massas de todos os elementos que constituem a molécula, vejam só, o hidrogênio, tá, que está aqui, ó, ele aparece quantas vezes? 2 vezes. O índice, lembra do índice? Lá das reações do coeficiente e do índice. O índice é aquele que fica embaixo, representa quantas vezes o elemento se repete. O coeficiente fica à frente da molécula, indica quantas vezes a molécula vai se repetir. Lembram disso? Bom, falei sim, ó, né? Tô careca de falar isso. Vejam só. Então, esse 2 aqui representa que, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, a massa atômica do hidrogênio tem que ser multiplicada por 2. Enquanto que o oxigênio tem apenas 1. Então, aqui, a massa atômica do meu oxigênio, eu vou multiplicar por 1. Certo? Então, 1 vezes 2, aqui embaixo, ó, do hidrogênio, tá? E do oxigênio, 16 vezes 1. Então, 16 vezes 1, 16. 1 vezes 2, 2. Somo as duas massas, 16 mais 2, 18, 1. Se eu fosse falar qual a massa molecular da água, não é 18, 1. A massa molecular da água é 18 gramas barra mol. Porque o que muda entre massa molecular e massa molar? A unidade que eu trabalho.
Então, a massa molar da água também vai ser 18, porém, a unidade que eu vou utilizar é gramas por mol, tá bom? Não esqueçam disso. Então, isso é massa molecular e massa molar, tá bom? Barbada de fazer a soma das massas atômicas dos átomos que constituem a molécula. Lembrando que eu tenho que levar em consideração quantos átomos eu tenho de cada elemento químico. E isso eu vou levar em consideração cuidando do índice que aparece embaixo de cada elemento. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, volta e reveja o vídeo novamente. Tá bom? Seguindo aí, quantidade. Número de Avogadro, ou mol, né? Aqui a gente chega no mol. Famoso mol. Mol, o que é mol? Aquilo que não é duro. Mentira, tô brincando. Mol é a quantidade química que a gente trabalha. É a nossa unidade da química. É a quantificação que a química nos dá, que é mol. Tá? Assim, eu vou no mercado e compro 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, é em quilo. Ou, por exemplo, eu pago a luz em quilowatts, quantos quilowatts eu consumi ou transformei de energia na minha casa. Na química se usa o mol. Tá? É um mol para mim saber a quantificação das substâncias. E essa quantificação das substâncias, um cidadão lá, o Avogadro, tá? Eu falei errado antes, Avogadro, é Avogadro, tá? Ele concebeu uma constante, que um mol de qualquer substância em qualquer situação sempre vai ter um valor fixo de entidades, moléculas, átomos, que é o que eu estou enlaçando aqui, 6,02 vezes 10 na 23. Então, um mol de qualquer substância, ela sempre vai ter, tá? Um mol de qualquer substância, ela sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, dependendo do que eu estou trabalhando. Aqui embaixo tem um exemplo que eu trago para vocês da água, que aí eu estou falando de molécula. Tá? Se fosse ali, por exemplo, sódio, um mol de sódio, seria átomo. Tá? Então, um mol ele equivale a massa em gramas, que aí é a massa molar, tá aqui, ó, expressa em gramas. Aqui está a massa atômica ou massa molecular, mas é massa atômica, massa molecular ou massa molar, tá? Expressa em gramas. E eu botei um exemplo aqui que é o da água. A gente vai ver depois ali no próximo slide outro exemplo que traz junto o volume molar, que aí é a quantidade de litros, tá? Mas vejam só, um mol de água, a gente já viu o cálculo anterior aqui, no slide anterior que eu falei para vocês, um mol de água é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem uma molécula. Uma molécula de água, a gente somou ali, deu 18 gramas por mol. 18 gramas por mol significa dizer o quê? 18 gramas em 1 mol, ou seja, 1 mol tem 18 gramas. E essas 18 gramas têm 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Pessoal, isso aqui, ó, é uma constante, tá? É uma constante, ou seja, um mol de qualquer substância, ele vai ter a sua massa em gramas, que é o cálculo que você vai ter que fazer da massa molar, e ele sempre vai ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, átomos, entidades. Tá? É uma constante. Isso vocês vão usar depois para fazer os cálculos. É essa regra aqui que vocês vão ver depois lá no final. Tá bom? Então gravem isso. Um mol de qualquer substância, ela sempre tem a sua massa em gramas, que é calculado dependendo da substância que tu tens. Que é isso aqui, ó. Um mol, tá? Tem a sua massa em gramas. E ele sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou entidades. Que no caso aqui é a constante de Avogadro. Tá bom? Vendo então agora a questão do volume molar, tá? Ó, volume molar. O que nós temos aqui, ó?
é o volume ocupado por 1 mol, veja de novo aqui, ó, 1 mol de uma substância gasosa, e aqui entra uma situação que é o seguinte, só vale trabalhar com volume molar quando se trata de gás. Gás. Litro é uma unidade de volume, tá? Assim como a distância ela é dada em metros, tá? O tempo é dado em horas, minutos, a distância também foi dada em quilômetros, tá? Hectômetro, decâmetro, tá? O volume é dado em litros, centímetro cúbico, metro cúbico, tá? Então nós temos essa unidade aqui, ela é de volume. Você já deve ter visto isso em matemática também, tá bom? Na CNTP, olha o que eu falei lá no primeiro vídeo, no comecinho dessa aula. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Segundo a IUPAC e as convenções universais, tá? É a temperatura de 0 graus Celsius, algumas consideram 0, outros consideram 25 graus Celsius, e a pressão de 1 atm, que seria 1 atmosfera. O que é 1 atmosfera, pessoal? Na física, vocês vão ver depois isso, seria a força exercida pelas moléculas que estão sobre nossas cabeças até a estratosfera, que equivale a 10 metros de profundidade numa água, no líquido, tá? Mas na água. Então, se eu mergulhar num açude, num lago, a 10 metros de profundidade, eu estou sobre 2 atms. Eu estou com toda a pressão de gás, mais os 10 metros de água, que equivale a toda a atmosfera, pressionando o meu corpo, minha cabeça, tá? Então, isso é 1 atm, tá? 1 atmosfera, tá bom? Então, na CNTP. Então, eu tenho aqui, ó, de novo, ó, 1 mol de uma substância, tem a sua massa em gramas, ó, que eu falei antes, que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, e o que se acrescenta aqui? 22,4 litros, que eu estou falando de volume molar. Então, de volume tem 22,4 litros. Acrescenta-se isto a esta regra. Mas só acrescento 22,4 litros quando eu tenho uma substância gasosa. Por exemplo, gás oxigênio. É gasosa. Aí eu quero saber lá quantos litros de oxigênio, qual é o volume de oxigênio que eu tenho em 5 mols. Eu tenho que usar lá, no final, 22,4 litros. Vocês vão entender por que vai ter uma regra de 3. Tá? Eu trago aqui o exemplo do CO2. Tá? 1 mol de CO2, então, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Anderson, de onde é que tirou esses 44 gramas? De onde é que surgiu isso? Tenho certeza que muitos de vocês vão pensar, quando começar a falar nisso, vocês vão pensar assim, de onde é que saiu isso? Cara, de onde é que saiu isso? A soma das massas atômicas dos átomos constitui a molécula. Por exemplo, o carbono. O carbono, você vai olhar na tabela lá, qual é a massa atômica do carbono? Vou tentar escrever com isso aqui, que é horrível, tá? Ó, 12. Parece mesmo no quadro. Horrível. 12. Aí você vai olhar na tabela periódica lá, a massa atômica do oxigênio. Ó. 16. Porém, o carbono é só 1, né? Então, aqui seria vezes 1. E o oxigênio seria vezes 2. 12 vezes 1 dá 12. Mais 16 vezes 2 dá 16, 10, 20, 6, 12, 32. Então, 16 vezes 2 é 32. 32 mais 12. Olha que letra bonita, cara. Parece a minha no quadro, vai dizer que não. 44. Então, de onde é que surgiu a massa em gramas de 1 mol de CO2? E observe aqui, ó. Lembra que eu passei no quadro vocês? Olha a situação que está o carbono, o gás carbônico. Gasoso. Então, ele é gás. Tá? Ó, então, 1 mol de CO2, 44 gramas, tá? Barra mol.
Eu não vou escrever gramas barra mol aqui com esse coisinha aqui, porque é horrível, tá? Isso tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que tem 22,4 litros em 1 mol. Então, 1 mol de CO2 eu posso dizer que ele tem 44 gramas, eu posso dizer que ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, estou falando a mesma quantidade, equivale, ou eu posso dizer que 1 mol tem 22,4 litros de CO2. É o volume que ele ocupa. Isso tudo quer dizer a mesma coisa, ele está no mesma quantificação, tá bom? A partir dessa regra, a gente pode calcular. Se eu sei que 1 mol de CO2 sempre vai ter 44 gramas. Por quê? Porque eu vou pegar CO2, tem uma fórmula CO2. Isso não muda. Se eu mudar a fórmula CO2, eu mudo a estrutura. Se eu mudar a estrutura, não é mais CO2. Aí ele vai ser, por exemplo, vou tirar CO2, vou botar só CO. Então ele vai ser monóxido de carbono, não é mais dióxido de carbono. Aí é outra substância. Aí eu estou mudando a sua propriedade química. Tá? Isso deixa de ser o que eu estou falando. Então isso sempre vai ser 44. 1 mol de CO2 sempre vai ser 44. Bom, se ele sempre vai ser 44, ele sempre vai ter 6,02 10 a 23. É uma constante. Sempre vai ter. Tá? E como é um gás, se ele está na CNTP, ele sempre vai ter 22,4 litros. Tá bom? Então, não tem. É uma regra fixa. Se eu falar da água, a água não é gasosa. A água no seu estado CNTP, condições normais de temperatura e pressão, como é que vocês encontram a água? Sempre líquida. Ou vocês vê água voando o tempo todo na forma de gás? Não. Raras as situações, salva as questões climáticas, temperatura, mudança, mas na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a água é líquida, corre no rio. Senão ela estaria voando por cima de nós, não correndo no rio. Tá? Oxigênio. Como é que é o oxigênio no dia a dia? Como é que vocês enxergam o oxigênio no dia a dia? Não enxergam. Ele é gasoso. Vocês respiram ele. Então, na CNTP, ele é gasoso. Nas condições normais de temperatura e pressão. Agora, por exemplo, sal de cozinha. Sal de cozinha, ele é o quê? No seu dia a dia, ele é líquido? Se eu tiver na saleira, ele é líquido? Ele é gasoso na saleira? Não, ele é sólido. Então, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, o sal, ele é sólido. É como vocês encontram a substância no seu dia a dia. Isso é CNTP, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos para o próximo slide. Eu tenho os exemplos. Aqui tem os exemplos. Primeiro exemplo, tá? Calcule a massa molar do CaOH2. Eu coloquei primeiro aqui. Ó. Primeiro, buscar os valores das massas atômicas na tabela periódica dos átomos, que constitui a molécula. Muito bem. Tá aqui o cálcio. Fui na tabela, 41 unidade de massa atômica. Mas eu já trouxe aqui 40 gramas, tá? Já facilito para vocês. O oxigênio, 16. Tá? E o hidrogênio, 1. 1 grama. Bom, aí eu vou observar minha molécula, para mim calcular a massa molar, que na minha molécula inicial lá, eu tenho CaOH2. Esse 2 de fora do parênteses aqui, ó, esse 2zinho aqui, ó, ele multiplica o O e ele multiplica o H. Ele multiplica os dois elementos. Ou seja, eu tenho 2 átomos de oxigênio e eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cálcio. Ou seja, então eu tenho que multiplicar pelo número de vezes que cada átomo se repete na molécula. Então aí o meu cálcio é apenas uma vez. Então 40 vezes 1, que dá 40. O meu oxigênio aparece 2 vezes. Como eu falei antes, o 2 multiplica dentro do parênteses, que dá 32. E eu tenho o hidrogênio que multiplica por 2 também, então vai ficar 2. Depois disso, tá? A massa molar é somente somar os valores encontrados, e aí eu vou ter o valor de 74 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol, eu poderia escrever isso, em 1 mol de CaOH2, eu tenho 74 gramas. E eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Só não posso dizer que ele tem 22,4 litros, porque o
CaOH2, o hidróxido de cálcio, é uma base, ele não é um gás, tá? Ele é um sólido, tá? Ele não tem como utilizar o litros, tá bom? Então, esse é um primeiro exemplo fácil de resolver, que é o cálculo da massa molar, tá bom? Qualquer dúvida, revisem o vídeo. Próximo vídeo, para o próximo slide. Exemplo B. Então, calcule a massa existente em 5 mols de HCl. Bom, aqui eu já tenho que calcular com regra de 3 simples. Ó. Calcular a massa. Eu quero calcular a massa que eu tenho de dado. 5 mol de HCl. Bom, o que eu sei de sempre que eu tenho fixo? Ó, eu tenho que descobrir isso aqui, pessoal. Sempre. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer. 1 mol de HCl. Eu tenho HCl ali. Com o HCl, com a fórmula do HCl, eu consigo calcular o quê? A massa molar. Ou seja, eu posso dizer que 1 mol de HCl tem X gramas. Então, o primeiro passo aqui, ó, buscar os valores das massas atômicas na tabela dos átomos constituintes da molécula, para então encontrarmos a massa de 1 mol. Então, tá aqui o Cl, que eu falei antes, ó, que é o que se usa com vírgula, tá? 35,5. Pode botar uma observação no caderno isso aí, tá? Multiplicado por 1, que ele aparece uma única vez, e o hidrogênio também, massa 1, e aparece uma única vez. Então, 1 vezes 1 dá 1, 35,5 vezes 1 dá 35,5. Somando os dois, a massa de 1 mol, 36,5 gramas. Então, eu já posso dizer que 1 mol de HCl, ó, vejam só aqui, ó, 1 mol de HCl tem 36,5 gramas. E, por sua vez, que é constante, tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, por se tratar de uma molécula que é HCl. O que eu quero saber? Eu quero saber, deixa eu apagar isso aqui agora, para eu poder mostrar para vocês. Olha só. Tá aqui o meu mol. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber a massa. Essa aqui é o meu X. A massa. Então, o X, ele tem que ir embaixo da massa. Gente, qual é a unidade que é massa? Gramas. Moléculas não é massa. Mol não é massa. Massa é gramas. Então, o X, que é o que eu quero saber, ele vai aparecer embaixo de gramas. O que eu tenho existente em, olha só, 5 mol de HCl. Bom, mol é o que eu tenho para vir calcular a massa. Então, olha aqui, ó, mol embaixo de mol. Eu sempre tenho que fazer essa relação. Mol embaixo de mol, grama embaixo de grama, molécula embaixo de molécula. O que eu não uso aqui? O que não é necessário? Deixa eu apagar de novo. Ó, vou apagar aqui. O que eu não estou usando agora? Isso aqui não é necessário nesse momento. Dos 3 dados que eu tenho, ou 4, quando eu usar o volume, sempre vou usar só 2, para fazer a regra de 3. Pô, regra de 3, né, pessoal? Ó, barbadinha, né? Multiplica em X. Deixa eu apagar aqui, para não confundi-los. Olha só, 5 que multiplica o 36 e que divide por 1. Isso é regra de 3. Simplesinho. 5 vezes 36,5 dividido por 1. Então, x é igual a 5 vezes 36,5 dividido por 1. Vejam só. Corta o mol com mol. Vai sobrar o quê? Gramas. O que eu quero? Massa. Massa tem que ser dada em gramas. Então, a unidade bate com o que eu estou procurando. Aí eu vou multiplicar 5 vezes 36,5 dá 182,5, tá? Dividido por 1, 182,5. Então, aqui vai dar 182,5 gramas de HCl em 5 mols do mesmo. Sei, pessoal, que num primeiro momento vocês vão achar assim, nossa, Deus o livre, não vou entender isso nunca. Dificílimo. Gente, é fácil.
tá? Mas vocês têm que se dedicar, ler, tentar, ver de onde é que estão saindo as coisas. Eu estou tentando esmiuçar o máximo para vocês aqui, tá? Estou me esforçando para isso, certo? Então eu preciso que vocês se instiguem, tá? Que vocês se desafiem, que não é tão difícil assim, tá? É muito fácil. Eu vou dizer para vocês, é mais fácil que isso aí, só 2 isso, ou 3. Próximo exemplo, usando o volume agora. Olha só, calcule o número de mol existente em 11,2 litros de gás hidrogênio. Veja bem, está mencionando em gás, hidrogênio. Então, se está falando em gás, está falando em litro, eu tenho volume. Então, primeiro ponto, pessoal, olha só, eu tenho que montar esse cara aqui, ó. Tenho que montar ele, tá? Ele vai me dizer o que eu tenho e o que eu quero calcular. Então, vejam bem. Primeiro buscar os valores das massas atômicas da tabela periódica, dos átomos de uma molécula, para encontrar então, a massa de um mol, ou seja, a massa molar, que vocês já estão careca de saber como é que faz, tá bom? Ou seja, nesse caso só tem hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2. Ou seja, 1, que é a massa atômica do hidrogênio, que está aqui, multiplicado por 2, porque são 2 vezes 2 átomos, tá? Então a massa de um mol vai ser 2 gramas. Fácil. Então, vou montar. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Eu vou montar 1 mol de H2. Aqui, ó. Tô falando isso aqui, ó. Tá? 1 mol de H2 tem 2 gramas, que tem constantemente 6,02 vezes 0,23 moléculas. E por se tratar de um gás, ocupa, tá, 22,4 litros. Tá? Vejam só. Deixa eu tirar aqui, para mim não confundir vocês. O que eu tenho? O que eu quero? Calcule. Eu quero saber o número de mols. Então, esse aqui, mols, é o meu X. Olha aqui onde está. Mol, meu X. Ó. O que eu quero saber. O que eu tenho para calcular esse mol? Olha aqui. Litros. Então, litros embaixo de litros. Quem é que eu não vou trabalhar agora? Quem é que eu não preciso utilizar agora? Esse cara aqui eu não preciso utilizar. E nem esse cara aqui. Ó. Eu vou trabalhar só com 1 mol e com 22,4 litros, com 11,2 e com x. De novo, vou multiplicar em x. Ó. 11 que multiplica o 1 que divide por 22,4. Ou seja, 11,2 vezes 1 dividido por 22,4 litros. Tá? Isso vai dar exatamente 0,5 mols, ou seja, meio mol. Então, em 11,2 litros de gás de hidrogênio, eu tenho exatamente meio mol. Tá? Não tem nada de absurdo, pessoal. Nada de absurdo. Vocês são extremamente inteligentes e competentes para resolver isso aí. Tá? Tem material para isso. Tá? E qualquer dúvida, contem comigo. Sempre. Tá? O pessoal já me colocou no grupo dos segundos anos aí. Vocês têm o pessoal que interage. Então, fiquem bem à vontade. Tá bom? Estou à disposição de vocês. Mas tentem, pessoal. Se instiguem. Se desafiem. Eu acho que é importante. Isso aí é... Quando a gente encontra o caminho para fazer as coisas, isso é inesquecível. Você não vai esquecer mais. Isso é muito bom. Tá? E aqui, no próximo agora,